Sejam muito bem-vindos, alunos da comunidade. Eu estou aqui com a doutora Vanessa e eu vou gravar uma aula para explicar um pouquinho sobre registro de marca, vamos falar um pouquinho sobre brand, sobre proteção da marca, que é muito importante para você que está abrindo o seu box ou seu estúdio. Se você está abrindo a sua empresa, você tem que criar a sua marca. E isso que a gente vai falar aqui, a importância de você cuidar da sua marca a partir do momento que você cria ela. Então, muito obrigado pela participação, Vanessa, por você estar distribuindo conteúdo aqui pra gente. Imagina, Marcelo, obrigada pelo convite. É sempre um prazer aí disseminar o bom conteúdo. E aquilo que a gente fala muito dentro da empresa e tem muito e condiz muito com a funcional que você principalmente, que é assessoria além do óbvio. Eu acho que a gente tem que dar conteúdo bom, conteúdo que seja juridicamente correto para que você, empresário que esteja construindo o seu box, faça isso de uma maneira aí consolidada, seu negócio seja fortalecido. Eu acho que é para isso que a gente tá aqui. Até porque esse conhecimento, eu falando por mim, né, eu não tive acesso a esse conhecimento e muitos dos meus alunos também não teve, né? Então, às vezes, ou não ter o conhecimento implica em muito prejuízo lá na frente ou em problemas lá na frente. Então, a nossa ideia aqui é facilitar o caminho de vocês para você não cometer os mesmos erros que eu cometi ou que muitos empresários cometem, né? Começando, né, a nossa entrevista aqui, eu quero que você se apresente. Quem é você? O que você faz? E qual que é um pouquinho da sua história? Então, vamos lá. Meu nome é Vanessa Albuquerque, eu sou advogada. Eu atuo na área de propriedade industrial e intelectual desde 1999, assessorando a vida empresarial, pensando sempre na propriedade industrial. O que é a propriedade industrial? É um guarda-chuva de direitos. É a parte de marca, a parte de patente, direito autoral. Muitas vezes o empresário, quando vem até a gente, ele não sabe necessariamente o que ele pode proteger. E entendendo o negócio dele, a gente consegue vislumbrar, olha, você tem uma marca, olha, aqui você tem um ícone diferente, você pode fazer um direito autoral, olha, aqui você tem uma metodologia, será que enquadra no artigo 7º da Lei de Direito Autoral ou não? Mas o importante é você ter a propriedade do que você pode proteger e dentro dessa propriedade você conseguir fracionar isso de acordo com a maturidade do seu negócio. Então eu tenho a Conexo Marcas e Patentes, que é uma empresa, né, que está no mercado há 28 anos, e a Montanhas Albuquerque Advogados, que assessora juridicamente a vida empresarial, olhando sempre para o jurídico desses negócios. Bacana. Para começar o assunto, a gente vai puxando vários assuntos aqui, né? Então a pessoa que está inaugurando o Box Studio, um dos primeiros passos que eu ensino eles é criar a sua própria marca. Legal. E quando a gente cria a nossa marca, é o nome da empresa e isso aí vai impactar tudo, né? O marketing da empresa, o poder da empresa na cidade onde você está inaugurando. Vamos entender um pouquinho, eu quero saber qual que é a sua visão sobre o que é uma marca. O que é uma marca de uma empresa? Ou, no caso de quem está abrindo o Box Studio, o que representa o nome do estúdio na cidade ou em geral, assim? Tá, então vamos deixar claro que o nome é todo elemento que você vai distinguir um produto ou um serviço no qual você quer ser chamado por ele. Então é isso que a gente quer. Então se o teu estúdio vai chamar Estúdio Zezinho, vou pegar um exemplo assim que talvez não seja o nome que queira se usar, mas Estúdio do Zezinho, então esse Zezinho é o nome no qual você vai identificar de outros estúdios na sua cidade. Só que será que você pode usar o nome Zezinho? Será que você pode usar este nome e não vai conflitar com outros estúdios que já possam ter requerido aquele nome como proteção? Então é esse cuidado que você tem que ter quando você vai pensar em uma marca. O que é interessante você pensar quando pensa em marca é, você está criando este nome ou você está tendo a ajuda de um design? Você está tendo a ajuda de uma agência, que seja ela pequena ou grande. Ninguém está falando em valores aqui, mas se você está tendo a ajuda de um profissional para essa criação ou não. Porque tem alguns pormenores que a gente tem que prestar atenção. Será que o nome que eu também estou escolhendo, além de ser disponível, vamos pensar dessa forma, por que é interessante disponível? Porque você vai ser exclusivo, você quer divulgar todo dia e trabalhar em cima de um nome que só seja seu. Se você utilizar um nome que todo mundo pode usar, você vai perder visibilidade, porque você vai estar investindo não só para você está investindo para que o outro também crie visibilidade. Então é essa consciência. Mas será que aquele nome que você está desenvolvendo, ele pode ser usado com exclusividade? Isso começa lá na criação do nome e não só no registro. Então, a minha dica que eu dou aqui, começando a já dar dicas, que eu gosto de dar dicas aí, é a situação. Antes de você começar a divulgar o nome para o mercado, você está todo criando um plano de negócio, tendo as aulas do Marcel, que é super, tem uma expertise maravilhosa em relação a isso. Para e veja se o nome que você está divulgando, ele pode ser usado. Para que você não invista em algo que você não vai ter retorno, ou que você, na verdade, pode até vir arrumar uma confusão com isso. Então, para agora e pensa, será que o nome que eu estou divulgando pode ser usado? Segundo, será que ele pode ser somente meu?
Ou será que eu vou dividir esse espaço jurídico de proteção comigo e com mais outras empresas? Então, isso vai definir a questão do quanto vale o seu negócio futuramente. E essa é uma coisa que às vezes a pessoa não se preocupa, né? Valor de negócio, valor da empresa. Porque, falando por mim, quando eu abri meu estúdio, abri minha empresa, eu tinha tantas coisas pra pensar, tanta coisa pra fazer, tanta coisa no meu dia a dia que eu nem me ligava na importância disso. E tanto que, pra escolher o meu nome, eu simplesmente fui lá, criei, determinei e achava que era o dono. Mas não funciona assim. Qual que é o problema, de fato, de você ter essa atitude, né? Você criar uma marca que você tirou da sua cabeça, você nem sabe se tem outras pessoas usando ou não. Qual que é o problema de fazer isso? O que pode acontecer com você que tá abrindo sua empresa, criar uma marca sem saber se tem dono e sair usando e dizer que é sua? Qual que é o problema disso? Na verdade, você pode ter problemas tanto de atraso de negócio, porque eu penso assim, antes de ser advogada, nós somos empresários. Então, a gente tem uma projeção de negócio. Então, eu quero daqui tanto tempo já ter X números de alunos, eu já quero montar uma segunda, terceira unidade. Então, às vezes, você parar para pensar num rebranding, que a gente chama, né? Talvez de início nem dê tanto problema, né? Talvez não, porque você não vai ter visibilidade. Mas a partir do momento que você começa a ter uma visibilidade, começa a ser conhecido, se alguém já for dono daquele nome, ele não vai querer que você use. Então, você vai ter que tirar toda aquela marca de mercado e criar uma nova identidade visual. Vamos só deixar claro aqui uma situação. Quando eu falo marca, eu falo no nome, no conjunto da identidade visual. Só que ele tanto pode ser utilizado no conjunto quanto pode ser separado. Então, às vezes, você pode somente ter um nome e uma identidade visual separada, como usar os dois juntos. Por que eu falo isso? Porque às vezes você pode ter problema somente do nome e não ter problema com a identidade visual. Ou ter problema só com a identidade visual e não ter problema com o nome. Então, eu vou dar um exemplo no ramo esportivo. Se eu crio um box chamado Conesul com o emblema da Nike, eu vou ter problema com a minha marca, mesmo que não tenha nenhum outro box chamado Conesul. Mas o emblema da Nike, atrelado àquela marca, pode me gerar um conflito. Então, mas é aquilo que saiu da minha cabeça. Pra mim, quando eu pensei, nossa, vou aproveitar a fama para poder fazer isso, e aquilo me gerou um problema. Então, eu vou ter que, já tô há 2 anos utilizando, eu vou ter que andar pra trás, criar numa nova marca para depois ir. Isso pode ser uma forma amigável. O terceiro pode vir bater na sua porta por meio de resoluções, de tentativa de resolução amigável, e tudo bem. Você faz um acordo com ele, pede um prazo para que aquilo se resolva e você vai pensar e depois você vai colocar no trilho de novo o seu negócio. Mas e quando vem uma ação judicial? Aquele terceiro, que é o titular de determinada marca, seja de um nome, seja de um emblema, ou seja dos dois, ele pode diretamente mover uma ação judicial contra você. E aí você pode pagar uma indenização pelo uso indevido também. Então, além da mudança do nome, pode gerar um valor pecuniário, que aí vai ficar um pouco pior, que você, além de mudar tudo, você vai ter um prejuízo financeiro. E em relação a isso, né, as causas, né, mas muita gente abre um estúdio, um box, uma empresa e acha que somente ter o CNPJ garante o direito do uso da marca. E eu também tinha esse pensamento quando abri. Aí eu abri a empresa, coloquei meu nome fantasia como o nome da minha empresa, então eu sou titular da marca. Como assim outra pessoa vai usar e vai tirar esse direito? Muito tanto que eu recebo algumas perguntas de alguns seguidores, alguns alunos, perguntando, Marcelo, mas eu já tenho CNPJ. Qual que é a diferença, né, de CNPJ e registro de marca de fato? São processos diferentes? O que um atua? O que um faz com a sua marca? Qual que é a diferença dos dois? Excelente pergunta. Eu acho que isso é independente do pessoal que atua no ramo de box, que quer estar crescente no mercado, mas é uma clareza que todo empresário tem que ter. Quando eu abro uma empresa, eu vou constituí-la na junta comercial do seu estado. Você aí vai procurar a junta comercial e vai ter um nome. Podendo ele ser um MEI, que vai levar lá, não necessariamente, mas na maioria dos casos vai ter um nome, pode ser seu, de pessoa física, ou pode ser um nome empresarial, que vai ter lá, Box da Vila Mariana Limitada. Tô dando um exemplo, tá? E você pode usar um nome fantasia, que vai ser Box Vila Mariana. Eu tô dando isso como exemplo. Pode ser dessa forma, só que a junta comercial ela não é competente para análise de nomes correlatos à marca. Ele te dá uma autorização estadual para atividade de prestação de serviço ou uma atividade mercadológica, que é para a sua atividade de prestar serviço de atividade esportiva. É só isso que ele vai fazer nesse caso. Quando você quer a proteção de um nome para atuar naquele segmento, você procura o INPI,
que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É a única autarquia competente para isso. Inclusive, a proteção do NPI, para quem não sabe, é uma proteção nacional. E a junta comercial, o nome empresarial, a proteção é estadual. Então, também existe essa diferença de território. Então, quando você abre uma empresa, você está pedindo uma autorização para o Estado e fala, olha, Estado, eu posso atuar no segmento esportivo? Com esse número de CNPJ, que na verdade é ele que vai te conceder, o Estado vai falar para você, pode, Marcel, pode atuar. Você abre as suas portas, começa a dar aula. Nossa, agora eu quero ter esse nome para mim. Onde eu tenho que proteger? No INPI. É lá que é a única autarquia competente para isso. Então, essa é a diferença das duas coisas. Entendido. Então, tem o CNPJ, é um registro, é uma taxa, é uma tarifa e tem o registro de marca. Exatamente. Você tinha falado também sobre direito autoral. Qual que é a diferença do registro de marca para o direito autoral? É a mesma coisa? Protege a marca de uma maneira diferente? Como que funciona? Tá, então vamos esclarecer assim. Não é todo mundo que tem direito autoral. Existe uma lei própria de direito autoral que o que você quer proteger tem que verificar se pode ser protegido. Quando a gente trata-se de direito autoral, a gente trata-se de espírito criador. Então, todo aquele emblema, aquela figura que pode ser tido como um espírito criador de uma obra artística mesmo, ele pode ser protegido como direito autoral. Então, quando tem um símbolo na marca, você pode ser um símbolo, pode ser um ícone, pode ser um personagem, mas não vai ser o nome agregado a essa marca. O nome agregado a essa marca, nós chamamos de uma marca nominativa ou uma marca mista, que é agregado junto com o logotipo, mas vai ser o INPI responsável por isso. No direito autoral, que não é o INPI responsável, nós registramos ou na Faculdade de Belas Artes ou em outra universidade no Rio de Janeiro. A grande situação disso aqui é que não é tudo que se protege. Eu gosto de um exemplo para ficar um pouco mais claro o direito autoral. Vamos pensar no Mickey, da Disney. O Mickey é um personagem. Aquele personagem Mickey é um direito autoral. O nome do Mickey junto com o personagem é uma marca. Entendeu? Sim. O direito autoral, inclusive, tem validade de 70 anos após a morte do autor. A marca, enquanto você prorrogar o direito de marca, ela pode ser ad eterno sua. Por isso que ela pode ser vendida, licenciada. O direito autoral também pode, mas ele tem uma vida útil, né? Então, é uma diferença de propriedade e do jeito que você olha pra ele, às vezes nem tudo tem um direito autoral. Às vezes a pessoa que tá abrindo um estúdio unbox nem precisa fazer o direito autoral. Não precisa ter o direito autoral. E é interessante porque o mais assim, interessante disso que você tá fazendo, de dar consciência para o empresário, porque por mais micro que você possa se achar, você é um empresário. Então, gente, procure pessoas que possam te assessorar de maneira clara, porque às vezes investir, eu tenho um direito autoral, não necessariamente você precisaria ter. Então, será que eu preciso ter? Procure às vezes mais de uma assessoria, tenha confiança naquela pessoa. Por quê? Para você não investir um investimento que você poderia estar fazendo outra coisa, sendo que, na verdade, não haveria necessidade naquele momento de ser realizado aquilo. Eu tenho muitos alunos, acho que 50% dos meus alunos são aquela pessoa que é um profissional autônomo, um personal trainer, e ele abre o próprio estúdio numa garagem, por exemplo, na própria casa dele. Então, vai lá, pega alguns equipamentos na garagem, abre e começa a vender um serviço. Legal. E essa pessoa que abriu na garagem, a primeira coisa que ela pensa, vou ter uma logomarca, um nome e vou abrir minhas portas. E essa pessoa que tá começando de uma maneira mais simples a empresa dele, mas que ele não é uma empresa, precisa ter os mesmos cuidados de uma empresa grande, por exemplo, em relação à marca, ou qual os cuidados iniciais que essa pessoa que tá abrindo, mesmo um estúdio numa garagem, por exemplo, precisa ter em relação ao nome e à marca dela. Tá, como eu falei, eu gosto de dicas, né? Posso ir nas dicas, então vamos lá, vamos nas dicas. Primeira coisa, faça pesquisa nas redes sociais para verificar se o nome que você quer proteger pode ser protegido. Eu acho que isso tá na mão de todo mundo e todo mundo consegue fazer. E mesmo essa pessoa, por exemplo, que tá abrindo na garagem, muitas vezes a minha área usa o próprio nome, o nome pessoal. Então, Marcel, vou abrir estúdio do Marcel Simões Treinamentos. Legal. Vou lá e abro e uso o meu nome na minha marca. Também necessita do registro, né? Sim, porque aí a gente entra em outro tema que não é porque é o nome civil que consta no seu documento, ele não pode se transformar numa marca. A partir do momento que você deixa de somente assinar Marcel Simões e deixa como exposto numa fachada ou num timbrado de uma empresa ou numa camiseta como uniforme, ele deixa de ser um nome civil para passar a ser uma marca. Então é importante ter uma proteção. Mas voltando para as dicas, para a gente não se perder, verifique nas redes sociais se o nome, vamos pensar que
Marcel Simões, vamos pegar o Marcel como exemplo. Marcel Simões esteja disponível. E hoje as redes sociais que a gente fala é Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, enfim, aí vai de acordo com cada um, Twitter, tá? Está disponível. Ah, não, Vanessa, eu vi que já tem o Marcel Simões no mesmo ramo de treinamento esportivo, que seja, e eu vou ter que colocar um underline aqui. Então, aqui a gente já começa numa situação. Será que aquela pessoa, você já viu que ele atua no mesmo segmento, será que você já não tá copiando marca de outra pessoa? Uhum. É a primeira coisa para acender a luzinha, né? E aí você já precisa tomar cuidado. Verifica o domínio na internet. Entra no registro.br e verifica se você pode ter o domínio, que é o www. O nome que você quer dar pro seu estúdio.com.br. Verifica se ele está disponível. Se ele estiver disponível, gente, atualmente, não sei por quanto tempo vai durar a aula, né? Mas R$40 anuais, acredito que... acho que eu pago 50 a cada 2 anos. Exatamente. Então, quer dizer, é possível. Com isso, você já vai tendo uma noção se aquele nome está disponível. Entre em contato com uma empresa especializada e verifique se o nome que você está... Então, você já passou por rede social, já passou por domínio. Se o nome que você está querendo divulgar pode ser protegido como marca. O ato da pesquisa de viabilidade não quer dizer que você já vai entrar com um pedido de registro, mas você vai ter mais uma noção se aquele nome vai te dar problema. Vanessa, eu fiz isso e tá ok, não vou ter problema. Aí fica a seu critério, você quer fazer isso agora ou quer fazer isso mais pra frente? O domínio na internet já dá pra você proteger diante ao custo. A rede social não tem ônus, você já vai e já protege o perfil das redes sociais para você já bloquear isso. A marca é uma questão de organização. O quanto antes você fizer, o quanto antes você vai poder estar enquadrado na legislação. Mas com essas dicas, eu acho que já dá para ter uma noção para aquela pessoa que começa na garagem de casa, para saber o quanto de risco ele pode vir a agregar. Você não acha que já dá pra... E essa pessoa que tá abrindo na garagem é uma pessoa que tá começando uma empresa pequena, mas com a intenção de ficar grande, né? Crescimento. Não é mesmo? Então, tanto aconteceu comigo. Comecei pequeno, mas foi ficando grande. É isso que eu ia te perguntar. Com quantos alunos você começou? Com eu, minha mãe e meu irmão. Então, e hoje você tá com quantos mesmo? Passou de 200 faz tempo. Então, gente, olha a inspiração aqui do lado. Então, ou seja, você vai ficar grande, né? E a marca vai te acompanhar lá na frente, né? Exatamente. E aí eu acho que, tanto aconteceu comigo também, quanto mais tempo passa com a sua marca, mais sua marca vai ficando enraizada na cabeça das pessoas. Então vai ficando mais valiosa, cada vez mais valiosa conforme o tempo, né? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, o McDonald's da vida. Quantos anos no mercado o McDonald's não tem? Então todo mundo que fala sobre o McDonald's já sabe sobre a marca, né? Se o McDonald's começar a vender geladeira, ele vai vender um monte, né? Porque o nome é muito forte. E eu acho que o que a gente pode trazer aqui também, que a marca que você for desenvolver, você como empresário tem uma responsabilidade de ser fiel à sua marca. E o que eu chamo de ser fiel à marca? Vou dar um outro exemplo para você, tá? A Funcional, por exemplo, a Funcional Estúdio VIP, ele tem geralmente uma forma de se apresentar ao mercado. Ela tem as cores preta, tem a coloração branca e vermelha. Mais ou menos isso. Se um dia você vê uma Funcional Estúdio VIP com rosa, com verde, você vai achar um pouco estranho. E você tem que ter uma identidade, você tem que ter formas de ser fiel àquela utilização, porque é a forma fiel de utilização sua que vai criar essa imagem enraizada para os seus alunos. Não é só o nome, as cores, o layout, tudo. Tudo. Então não crie variações da sua marca em diferentes cenários de atuação. Seja fiel. Se por acaso você quiser criar variações, então veja se as variações que você quer criar podem ser usadas. Porque às vezes você cria abreviações, você cria siglas, você cria codinomes que também viram-se outras marcas. Então isso também é importante deixar aí como outra situação para vocês pensarem na elaboração do negócio. Aí agora a gente entra num outro ponto para iniciar, né? Tipo assim, eu costumo falar, até foi pra Vanessa, que existem 3 momentos, né? Tem o primeiro momento que a pessoa tá criando a marca, então você que não inaugurou ainda, tá querendo inaugurar e tá pensando em criar sua marca. Esse é o momento. Tem o segundo momento, que é aquela pessoa que já criou sua marca, porém não registrou ela, ou seja, não protegeu o nome da sua marca. E tem o terceiro momento, aquela pessoa que já criou e já registrou a marca. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro momento, que é o momento que você está criando. Quais são os cuidados que essa pessoa que está criando uma marca precisa ter em relação a ela? Vou dar um exemplo, em relação a pessoa criar um nome genérico, por exemplo. Qual que é os pontos positivos e negativos em relação a isso? Então, se você estivesse dando um conselho para uma pessoa que está abrindo uma empresa agora, quais os cuidados você falaria para essa pessoa ter em relação à criação da sua marca?
marca? Seja o mais diferente possível. Eu acho que é um conselho, assim, o mais valioso. Eu vou dar um exemplo. Você chama Marcel. Eu chamo Vanessa. Com certeza deve ter alguém que tá assistindo a gente que tem um nome, ou conhece alguém que tem um nome super diferente, tá? Você vai lembrar quem é essa pessoa que tem um nome diferente. Quando você fala, você viu Marcel? Marcel? Que Marcel? Ou Vanessa? Que Vanessa? Porque nós temos nomes mais comuns, mas aquele nome que é diferente, ele é mais fácil de ser lembrado. Então, quanto mais diferente for a sua marca e que não tenha a palavra que forma a marca, a relação com o seu ramo de atividade... Foi o que eu fiz. Mas eu já dei uma puxadinha de orelha, né? Não tem a relação com o seu ramo de atividade, quanto mais fortalecida ela vai ser. Então, é isso que você tem que pensar. Então, quando eu penso, por exemplo, nós estamos falando, vou pegar o exemplo aqui da marca do microfone. HyperX. É assim que você lê? HyperX. Chama. HyperX. Obrigada pela correção. HyperX. HyperX não tem nada a ver com microfone, pelo menos não que eu saiba. Você sabe se significa alguma coisa de som, microfone, alguma coisa? Então, HyperX. Se outra pessoa vier a utilizar HyperX no segmento de áudio, no segmento de produto de microfonia, a HyperX vai facilmente impedir. Por quê? Porque não tem nada a ver com AudioX, Fone X. Que no caso da nossa área, tipo assim, é training, power, box, estúdio. Então, quer dizer, tudo isso, você pode utilizar essas palavras como complementares para o seu consumidor saber o que você faz, mas não que o seu nome vai ficar, a sua identidade visual, o seu nome, toda a sua propaganda vai ficar atrelada somente a nomes que todo mundo usa. Então, tenha nomes diferentes. Eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que falar. E nessa criação, por exemplo, se eu coloco lá Marcel Treinamento Funcional. O Marcel é a marca ou o Marcel Treinamento Funcional que é a marca? É o composto. Porque treinamento funcional é a minha área de atuação. Exatamente. Mas o meu estúdio se chama Marcel Treinamento Funcional. É tudo a minha marca? Então, vamos fazer como se você estivesse fazendo uma consultoria? Você faz para mim, Vanessa, eu quero proteger Marcel Treinamento Funcional. Primeira coisa, podemos agregar um sobrenome? Porque Marcel pode ter outros, agora Marcel Simões nem sempre. Então, ter um nome diferenciador para que você seja único, essa é a situação. O conjunto da marca, o conjunto de treinamento funcional vai ser a marca toda, tá? A proteção vai ser feita no todo, mas o que vai diferenciar você de outros treinamentos funcionais vai ser o Marcel. Não sei se ficou claro nesse sentido. E quais outros elementos, além do nome, que diferenciam uma marca da outra? A identidade visual. Que daí entra... Os ícones, a grafia, né? O quanto mais diferente você for na sua grafia, o quanto você tiver um ícone pra diferenciar. As cores também. As cores também, o fiel da cor. Quando eu falo de cor, eu gosto de falar da Gol. Não sei se eu já dei esse exemplo pra você. Laranja, né? Quem usa a Gol Linhas Aéreas, ela é laranja. Eu particularmente não conheço no Brasil outra viação, na verdade, a aviação que seja laranja, né? Nós temos a Azul, que é azul, a Gol, que é laranja, e tem a Latam, né? Que é meio roxo, azul. Que é vermelho e azul, alguma coisa assim. Agora, se vier uma outra, vir a utilizar uma outra linhas aéreas laranja, a Gol consegue impedir por concorrência desleal, só pelo uso do laranja. Nossa. Então é interessante porque assim, tudo isso que a gente está falando, ele não permeia somente no registro de marca, permeia numa questão de análise do negócio para que você seja único em vários elementos que você cria de diferente. Agora, se você já criar algo que todo mundo faz, como que nós do jurídico, né, meros mortais advogados, vamos ajudar o empresário a se defender? Por que todo molho de tomate é vermelho? Porque todo mundo usa vermelho. Eu tenho certeza que a partir do momento que criar um molho de tomate roxo, ele vai ser mais diferente do que aqueles que são vermelhos. Então, é nessa analogia que a gente vai. Legal, por exemplo, Nubank. Nubank é roxo. Se aparecer outro banco que é roxo, provavelmente vai ter... Vai ter conflito. Inclusive, o C6 Bank criou uma campanha para que o usuário, ele falasse qual é a cor do cartão que ele queria escolher, mas ele não podia falar cartão roxinho, porque ele ia conflitar com o Nubank. Mas agora você pode escolher um cartão laranja, um cartão azul, tudo que o C6 Bank dá essa oportunidade.
verdade, entendeu? Tem dois pontos também que eu gosto de falar sobre a criação de marca. O primeiro é usar o nome pessoal ou usar um nome que não ligue a pessoa de fato. Por exemplo, eu sou dono da empresa, Marcel Simões. Vou abrir meu estúdio e vou colocar o meu nome do meu estúdio de Marcel Simões ou de um nome fantasia que não tem nada a ver comigo. Tem alguma coisa, isso aí, pôr um nome que não seja o meu nome próprio protege mais a marca ou deixa ela um pouquinho diferente? Tem pontos positivos em relação a isso ou não? Eu acho que aí a gente entra mais um pouco no plano de negócios, né? Que a gente pode vir assessorar e a gente sempre dá dicas. Você quer atrelar o seu negócio sempre a você, pessoa física? Ou você quer que o seu estúdio ande independente de você, pessoa física? Porque às vezes você colocando o seu nome de pessoa física, você cria uma ligação tão grande com o seu aluno que ele não vai querer ter aula com outra pessoa que não seja o Marcel Simões. E é isso que tem que se pensar. Então vai muito mais além do negócio. Com relação à proteção de marca, o que eu posso falar do nome civil é, se for agregado o nome, o primeiro nome com mais um sobrenome, ele é fortalecido, ele é muito mais fortalecido do que somente um nome que é Marcel, no caso, que a gente tá pegando como exemplo, tá? Mas saber se é melhor o nome civil ou um nome fantasia, vamos dizer, que é uma marca, é saber o seu plano de negócio de uma maneira há 3 anos, 5 anos, como que você vê o seu negócio pra frente. E tem um ponto também que eu acho que influencia, a poluição visual. Tem muita gente que cria um logo e, nossa, põe 20 elementos dentro desse logo e vira uma bagunça aquele logo. Também dificulta a proteção dessa marca com esse logo assim muito bagunçado, ou muitas cores, ou algo que não torna aquela marca única, né? A grande situação é que pensa que é um conjuntinho. Se eu coloco 5 ícones dentro de uma mesa de identidade visual, eu sempre vou ter que usar os 5 conjuntamente. Agora, não, Vanessa, eu quero proteger os 5 porque em alguns momentos eu vou utilizar uma, vou utilizar 2. Você não consegue repartir a marca e utilizar em momentos separados. Você sempre tem que ser fiel àquela utilização. Eu, particularmente, acho que o quanto mais claro você passar a mensagem, porque a marca é uma mensagem subliminar que você passa. Então, quanto mais claro nessa mensagem subliminar que você passa para o seu cliente, seu usuário, ele fica mais limpo e ele não se confunde. Às vezes eu olho marca e são marcas esdrúxulas que a gente chama, que assim, eu não sei, eu olho marcas de restaurante, eu não sei se ele é especialista em comida árabe, se ele vende hot dog, se ele vende comida japonesa, porque nem ele se entende. Não sei se você já passou por essa experiência, você olha, então quer dizer, o quanto mais claro você for para o seu usuário, para o seu cliente, para o seu aluno, mais fácil ele vai identificar aquilo que você faz e, consequentemente, mais fácil vai ser de impedir, caso algum terceiro vier utilizar indevidamente esse nome. Daí, beleza, a gente deu bastante conselho para quem tá criando uma marca para começar com o pé direito, né? Então já vai começar da maneira mais fácil para proteger e ter uma maior proteção da sua marca. Pode ser que tenha pessoas que tá vendo esse vídeo e já tem a marca criada e deve estar entrando em desespero. Nossa, mas eu não segui nenhum desses passos que foi falado, o que eu faço agora? Minha marca já tá criada. Aqui tem 2 pontos. Se eu não criei minha marca baseada em tudo que a gente falou, não comecei com o pé direito, o que eu posso fazer para recuperar isso e deixar minha marca em padrão de ser registrada? O que eu posso fazer para melhorar a minha marca, para deixar ela mais forte, para conseguir uma proteção maior? Eu gosto de usar a analogia que a gente tem que tirar a sujeira embaixo do tapete. Eu acho que a gente só consegue fazer faxina numa casa quando a gente, né, faz. E eu sei que muito homem aí também faz faxina em casa. Então, você faz faxina em casa? Mas... de vez em quando. Então, tá bom. Então, vamos lá. Olhar pra tua marca e ver aquilo que ela pode ser melhorada, isso é sem dúvida. Mas eu pegaria aqueles princípios que nós comentamos do passo 1 e também faria analogamente aqui. Será que na sua rede social você é exclusivo ou não? Será em todas as redes sociais que você usa? Será que o domínio da internet você já protegeu ou se tem alguma outra pessoa? E fazer a pesquisa de viabilidade no NPI. Depende da análise que nós chegarmos aqui, vai ser orientado por um especialista que, olha, o ideal seria para você ser exclusivo faça uma remodernização, uma modernização, somente a identidade visual, precisa mexer no nome ou não, eu não sei com que marcas nós estamos tratando, ou se não fala, olha, você tem ciência que você está usando marca de terceiro? Eu também não sei. Então aqui é uma análise, contratar uma pessoa especializada para te dar esse amparo é muito importante. Tá, eu acho que é ter esse cenário. Agora você fala assim pra mim, Vanessa, eu não tenho um financeiro pra poder fazer isso, o que pode ser, e aqui nós não estamos julgando ninguém, mas tem coisas que você pode fazer sozinho, e você pode ver essa questão do domínio da internet, a rede social você pode fazer sozinho. O órgão INPI, ele é um órgão público, você pode ter uma noção olhando o próprio site do órgão INPI.
talvez a análise que você vai ter não será tão criteriosa como um especialista na área, mas uma noção você pode ter e, consequentemente, depois ter um especialista para isso. E não pensem que são valores absurdos, na verdade não são. O mais absurdo é você não fazer nada, crescer com o teu negócio e depois você ter que voltar tudo para trás. O prejuízo torna-se muito maior. Aqui a gente entrou no outro ponto, né? Valores. Se essa pessoa que está querendo registrar, qual que é o valor, por exemplo, que uma pessoa vai gastar em média para registrar aquela marca tá querendo registrar? Então, a taxa federal do NPI é uma taxa tabelada. Para microempresa e para empresa de pequeno porte, hoje a taxa federal para você requerer o direito de uma marca é no valor de R$166, tá? Essa é a taxa. Quando não é microempresa e empresa de pequeno porte, a taxa, e não é optante pelo Simples, a taxa é 415. Isso você inicia um pedido de registro. Lembrando que a recomendação do início é só depois da pesquisa de viabilidade, para saber se está disponível. Essa pesquisa pela autarquia, ela não é obrigatória. Mas para que eu vou investir no trâmite todo se eu já sei que tem problema aqui? Então é uma prevenção. Eu gosto de trabalhar muito com a prevenção. Acho que é lógico para o empresário trabalhar com prevenção. O trâmite, falando somente de taxas, depois eu dou entrada, vai ter a próxima etapa previsível, que é o deferimento, que vai ter mais uma taxa, que aí, salvo engano, é 298, nós estamos falando com tabela de 2022, só porque eu não sei o atemporal que vai ser esse vídeo, e depois é 745, salvo engano, para limitada, e depois a entrega do certificado. Isso eu tô falando de taxas federais. O que vai se diferenciar de cada empresa é o honorário que é praticado por cada empresa. Então, o quanto a cada empresa ou escritório que você contrata é que vai ter ali o honorário para prestar aquele serviço e te dar uma tranquilidade para que você não pense naquilo e você contrate alguém para fazer. Eu gosto de analogias do mesmo segmento. Será que eu, fazendo abdominal 10 vezes por dia, treinar em casa, eu como meramente uma aluna, eu vou ter a mesma eficácia de ir no seu estúdio? Não, Vanessa, você não vai. Por quê? Porque você vai estar olhando pra mim, você vai saber se o meu abdômen tá contraído, se ele não tá, se a minha perna tá no ângulo X ou se não tá. Então, a prestação de serviço é a mesma analogia. Eu posso fazer em casa, mas talvez o meu resultado não seja onde eu quero chegar naquele espaço de tempo. É essa analogia que a gente tem que ter. Então, tem o ponto, né? Tipo assim, você decidir que você quer registrar, e aí tem dois caminhos. Tem o caminho de você ir registrar sozinho, você, pessoa jurídica, registrar sozinho, ou você contratar uma assessoria para te assessorar nesse momento, né, de você registrar até sair o seu certificado. Qual que é a desvantagem de você ir sozinho e qual que é a vantagem, né, de você ir assessorado com uma equipe para te assessorar nesse registro? Quais são as principais diferenças e em relação também a valores, só para ficar ciente, qual que é a diferença de um caminho para o outro e qual que é a burocracia de um para o outro, assim? Eu acredito que o que remete isso é uma tranquilidade. Você contratar alguém para fazer algo para você pode cobrar por aquilo e você vai ter um contrato de prestação de serviço rezando o que ela é responsável e o que ela não é responsável. Eu acho que isso é um dos principais pontos. Você pode fazer sozinho, sim, só que aí você tem que assumir os riscos e se você errar, você não vai poder remeter esse risco pra ninguém. Simplesmente você assumiu não querer contratar alguém. Eu acho que isso é uma das principais situações. Até o próprio acompanhamento do registro, né? Porque não é algo rápido, então ficar olhando, cumprir os prazos, pagar as taxas no momento certo, né? Se você tá fazendo sozinho, a chance de você perder um prazo e perder todo o processo de registro é muito grande, né? E você tocou num ponto bem interessante, porque o ato de requerer o registro não basta você ter o trâmite administrativo, você tem que acompanhar. E esse acompanhamento não é só para cumprimento do seu prazo, é para você impedir terceiros de utilização indevida. O INPI, pensa-se que ele é uma autarquia que vai conceder um direito de propriedade para você, mas ele não é um fiscalizador, ele não vai ver quem usa errado ou vai ver o ato do terceiro ter requerido a mesma marca que você. Então existe um trâmite a ser feito e isso quem faz são as empresas prestadoras de serviço. Inclusive, gente, uma dica que eu dou com toda a permissão, Marcel, procure as empresas no Reclame Aqui. Verifique, peça indicação de empresas. Das assessorias. Das assessorias, exatamente. Por quê? Porque do mesmo segmento de atividade de vocês, tem as empresas de boa fé, tem as empresas de má fé, tem empresas que querem ajudar o empresário e tem empresas que só estão pensando no caráter pecuniário. Então, eu acho que procurem, verifiquem as avaliações do Google. Eu acho que isso é público para todo mundo e todo mundo tem direito de saber. E, voltando à sua pergunta,
O ato vai ser muito mais oneroso você fazer pela empresa? Sim, vai ser mais oneroso. Até porque ela está no mercado para prestar aquele serviço a você. Então vai ser mais oneroso. Mas eu acredito que a tranquilidade de fazer daquilo, fora que a maioria das empresas tem uma condição de pagamento, é algo que você, colocando isso num ritmo empresarial e dentro de um plano de negócios e a tranquilidade que você quer ter, eu acredito que seja totalmente cabível. Pelo menos dentro dos meus escritórios, é bem possível que isso seja feito. Aí a gente entra no outro ponto, né? A pessoa, até aqui você já entendeu que você tem que criar uma marca, a gente deu várias dicas para você criar da maneira certa, você entendeu a importância de você registrar sua marca, beleza, você tem essa ciência. Agora, como eu encontro uma boa assessoria? Eu vou falar por experiência própria. Até porque essa área de registro de marca, de assessoria de registro de marca, tem um estereótipo muito grande de golpes. As pessoas te ligarem, te mandar um boleto para você pagar, acontece bastante isso. Então, talvez isso deixe o empresário mais receoso de dar entrada no processo, ou deixe você ficar com um pouquinho mais de medo em contratar uma assessoria de fato. Então, como você, primeiro, distingue uma boa empresa, uma boa assessoria para você se afiliar para fazer o registro de marca, e o que você tem que levar em conta na hora de escolher uma boa assessoria também, porque às vezes você vai lá, uma pessoa vai lá, te liga e você aceita, você nem pesquisou aquela empresa, qual que é o lastro, né, do passado dessa empresa, o que você leva em conta para escolher uma boa assessoria para você registrar sua marca? Primeiro que existe realmente, como você disse, é uma forma de mercado que empresas de marcas e patentes só querem levar dinheiro do empresário, e aqui eu tô falando numa generalidade de todos os empresários. Eu vou aproveitar para falar mais uma situação. O INPI, que é uma autarquia, ele não liga para ninguém, viu, gente? Se você já recebeu alguma ligação do INPI, o INPI não liga para você. O INPI é uma autarquia, ele não vai entrar em contato com você para falar prazo nenhum, e você não vai saber do INPI que ele, na verdade, tá sabendo de uma outra empresa que quer proteger a marca, e você tem que correr para que você possa garantir esse direito. Na verdade, isso não existe. Essa argumentação é ficta para que leve o empresário a tomar atitudes do dia para a noite e até gerando consequências financeiras, para justamente te acelerar uma tomada de decisão sem pensar que se realmente aquilo que você vai fazer é o correto a ser feito. Então, eu acho que o teu público merece essa informação, Marcelo. Então, te peço licença para falar isso. Com relação a escolher a empresa correta, eu acredito que a avaliação do Google é muito importante. Existem os sites do Reclame Aqui. Se caso tiverem possibilidade do Tribunal de Justiça, também é um site público, fazer a pesquisa pelo CNPJ da empresa. Hoje é muito fácil você saber quais são os CNPJs das empresas. E por uma indicação. Eu acho que quando você vai por indicação para alguém, é porque alguém já passou com alguma experiência por aquilo. Então, ter indicação de alguém, indicação ou de um contador que talvez indique alguma empresa de propriedade industrial, indicação de uma empresa que te ajudou na criação de marca, ou indicação de um colega que já passou por aquela experiência, eu acredito que vale muito a pena. Agora a gente chegou no terceiro momento, a pessoa já criou sua marca, ela já registrou, já tem o Rzinho circular que é concedido quando já você... tá ganhando dinheiro. Já tá ganhando dinheiro, já tem uma empresa estruturada. E isso aí eu vi numa palestra que eu vi sua, Vanessa, que é em relação à proteção da marca. Porque pra mim, se eu tivesse o Rzinho circular, eu já tava garantido pro resto da vida, a marca é minha, é protegida, ninguém pode usar. Mas não funciona assim. Você até mesmo fala que o empresário, o dono da marca, tem que ser atuante na perseguição e proteção da marca em todo o território nacional. A partir do momento que você registrou sua marca, quais os cuidados que você precisa ter e o que você tem que levar em conta para continuar protegendo sua marca pelo tempo, assim? Eu instruo o pessoal a falar que a gente tem que fazer uma blindagem de marca. Eu acho que a blindagem de marca, ela serve não só no final do processo, como no começo do processo. Mas como o Marcel disse, a concessão de marca você não tem que ficar tranquilo. Não é porque você tem um certificado ou teve a oportunidade de ter aquele R, você já pode ficar tranquilo. Então, o que acontece? O INPI não é fiscalizador, isso eu falei lá atrás. Você tem que continuar com uma assessoria contratada constantemente. O que essa assessoria contratada vai fazer? E às vezes pode ser que você já cresceu e já tá num tamanho legal que você já tem um departamento interno para fazer isso, um departamento de marketing para fazer, ou você mesmo tá lá fiscalizando nas páginas das redes sociais, AdWords, para saber se alguém tá usando a sua marca de forma indevida. E é exatamente isso. A gente tem que verificar se nas páginas, justamente dos links patrocinados, ninguém tá usando a tua palavra.
nas redes sociais, se ninguém tá usando. É isso aí, só pra explicar um pouquinho mais, né? Se você consegue comprar a palavra no Google e fazer anúncios para essa palavra. Então vamos dizer que alguém na sua cidade vai lá e pesquisa o nome do seu estúdio no Google. Se outra pessoa comprar a sua palavra, vai aparecer o estúdio daquela outra pessoa no lugar do seu. Isso não pode, isso é crime, né? Exatamente. Então você tem que estar protegendo sua marca em relação a isso também. Se a gente hoje, por exemplo, se você entrar agora, você pode fazer um teste, dá uma pausa no vídeo, vai lá e coloca Nike. Eu gosto de, assim, a palavra Nike. Se aparecer a Nike com a palavra Adidas com a palavra anúncio do lado, quer dizer que a Adidas está usando a marca Nike para angariar anúncio para ele. E isso não pode, isso é crime. E isso está pacificado pelo Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, consegue-se indenizações quando isso acontece. Isso é muito interessante de saber. Mas o fato dessa fiscalização, verificar nos links patrocinados, que é isso que o Marcelo esclareceu, verificar na rede social se alguém está usando e verificar se no próprio INPI, mesmo você já tendo a concessão, se terceiros não requereram marcas parecidas ou idênticas no mesmo segmento. Lembrando que a marca é protegida por ramo de atividade. Então, se alguém vier criar o mesmo nome do seu estúdio como uma padaria, nós não vamos poder alegar concorrência desleal. Mas se for também algo focado no segmento esportivo, aí eu vou conseguir impedir pela legislação. Mas o NPI não vai falar, escuta, meu amigo, você protegeu algo que já pertence ao Marcel. Não, quem tem que fazer esse cruzamento de banco de dados é a empresa que você contrata ou alguém dentro do seu estúdio. E com isso, você vai impedindo terceiros de utilização indevida e, consequentemente, quanto menos pessoas tiver no mercado com nomes parecidos, mais fortalecida a tua marca vai ser. Então, eu acho que essas são as formas, assim, é assessoria constante. E assessoria, a gente não tá falando de valores absurdos. Assessoria e registro de marca não são para grandes empresas. O que precisa, o que é para o empresário em si, é a forma de visão que todo negócio tem que estar bem protegido. É isso que todo empresário tem que ter a noção. Então, acho que o teu público, com certeza, ele está adquirindo essa noção. E também, além de você estar protegendo ativamente a sua marca, né? Se você tiver criado a sua marca mais exclusiva, mais única, já vai facilitar todo o processo também, né? Bastante. Porque o quanto mais diferente for o seu nome, mais fácil vai ser identificar que aquele terceiro, ele falou, não, eu coloquei somente o estúdio. Não, você colocou um nome totalmente esdrúxulo, igual o outro que já foi criado, né? Então, se eu criar um camaleão funcional, desculpa, camaleão não tem nada a ver com funcional e não tem nada a ver com esportivo. Então, quer dizer, você está utilizando realmente de má fé, e que isso faz com que eu utilize e me ampare na lei para poder impedir aquele terceiro indevidamente. Tem muito um outro caso também, tipo assim, muitos alunos, muitas pessoas também, às vezes não têm ambição de crescer muito a empresa, criar uma rede de franquia, não é todo mundo que tem esse objetivo, né? Às vezes o cara que tá abrindo um estúdio unbox tá indo justamente para aumentar a sua renda. Ele tá trabalhando com personal, não quer mais essa vida, vai lá e abre na garagem e quer ganhar mais dinheiro. E tá tudo bem se a pessoa não tem ambição, não quer crescer mais a empresa. Mas mesmo se essa pessoa não tem ambição, torna também a importância de registrar a marca, ou qual que é o que pode acontecer com essa pessoa que não tem tanta ambição e se ele não registrar a marca, o que pode acontecer com essa pessoa? Na verdade, o que acontece é que, mesmo você não tendo a ambição do crescimento, se você utilizar uma marca que já pertence a outra pessoa, você pode ter que mudar todo o teu nome, porque você está utilizando um nome indevidamente. E eu costumo dizer que nós, empresários, por mais que nós tenhamos uma consciência aqui, nós fazemos um plano de 3, 5 anos, salvo quando você tem investidor anjo do seu lado, te dando um plano de negócios maior. Porque, gente, não passamos por dificuldades diferentes das de vocês. Matamos um leão zoológico por dia. 3 leões por dia. uns 3 leões por dia. Então, quer dizer, hoje a gente nasce dessa forma, não quer dizer que daqui 3 anos, quando você olha pra trás, você fala, nossa, eu comecei dando aula pra minha mãe e pro meu irmão, não foi isso que você falou? E hoje você tá com mais de 200 alunos. Então, isso também é uma projeção. O ato de você estar seguro agora não quer dizer que você vai estar vislumbrando uma franquia, mas que minimamente aquilo que você tá fazendo hoje não vai te dar insegurança, porque eu acho que é essa insegurança que ninguém mais quer, né? E é possível você fazer. Basta você ter a consciência. Vai precisar se programar? Vai. Tudo vai ter que precisar de programação, mas é possível, né? Então, acho que essa é uma visão. Então, mas meio que resumindo tudo, né? Você tem que criar uma marca única, exclusiva, com elementos que te diferenciem de qualquer outras marcas. Você precisa, além de criar sua marca, registrar sua marca para proteger em território nacional, né? Tem o ponto do direito autoral, caso você tenha algum elemento, algum personagem
te identifique mais ainda, e você tem que proteger ativamente após o registro para garantir o direito e a exclusividade da marca. Então, para dar um conselho para quem tá começando agora, tipo, resumindo tudo que a gente falou, o que você falaria para essa pessoa? Independente de onde você quer chegar, se você quer ter 200 alunos como o Marcel hoje tem, se você quer ter franquias, se você quer ter licenças de marca, que também tem uma diferença de franquia ou de licenças, se você tem sócio, se você não tem sócio, eu tenho certeza que você levanta todos os dias e que você se programa para o crescimento do teu negócio. Então, o crescimento do teu negócio é o que você tem que fazer jus para que você tenha algo fortalecido. Não só para fazer um valor no teu negócio com relação à marca, mas para que você não tenha problema futuro. A minha experiência faz com que você tenha boas assessorias ao seu lado. E caso você não queira fazer nada disso que a gente comentou, não tem problema. Mas o importante é você ter a consciência do que pode ser feito e que você tenha pessoas querendo te dar uma boa experiência e sabendo que a experiência que você tem que trazer para o seu negócio são experiências claras, juridicamente possíveis, para que você não seja lubridiado de uma forma que pode somente trazer prejuízos financeiros e não te levar para lugar nenhum. Tenha pessoas que queiram ajudar e crescer o teu negócio. Eu acho que isso que é a principal visão, independente do que a gente fale. Eu acho que o importante é ter boas pessoas. O Marcel é uma ótima pessoa. Quero agradecer a Vanessa por dar o passo a passo, o caminho para registrar sua marca. Como que as pessoas encontram você e a sua empresa para, caso queiram contratar o seu serviço como assessoria? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu acho que espero ter sido esclarecedora. Se por acaso ficou alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Então, vocês me acham nas redes sociais como Conesu Marcas e Patentes, que é o nome da minha empresa, ou como Vanessa Albuquerque ADV, também, que é o meu perfil pessoal. E lá vocês conseguem tanto contato com a minha equipe, quanto contato comigo. A gente está super à disposição para agendar a reunião. O importante é ter o bom esclarecimento. Eu acho que essa é a principal situação. E o canal do YouTube também, se você me dá licença, a gente tem vários vídeos esclarecedores com vários procedimentos de marca e alguns cases também que a gente comenta, que se a gente puder ajudar a preencher e ajudar a esclarecer dúvidas, eu acho que esse que é o nosso intuito. Assessoria além do óbvio, pessoal. E eu vou deixar na descrição dessa aula todos os links que ela falou para você achar de maneira mais fácil também. Legal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.